Antes aí que você comentou, o primeiro relacionado aí à inflação, que a gente viu no comunicado que eles colocaram o horizonte relevante lá para 2024, no período lá de 12 meses, e isso poderia sinalizar ali, né, que o fim do ciclo do aperto monetário, e aí até uma queda nos juros já no ano que vem. Não se sabe ainda, ou talvez eu até quero saber a sua opinião, se para um dígito só, ou se vai continuar nos 2 dígitos até 2024. E tem a questão do fiscal, né? O Paulo Guedes mesmo ontem falava que rompeu o teto de gastos, assume que violou o teto de gastos, mas que foi necessário por conta de guerra, por conta de Covid, e que o lucro das empresas está muito forte, o governo vai fechar com superávit, tem os dividendos que está recebendo também das empresas, ou seja, ele justifica que o governo está fazendo o seu trabalho ali de um ajuste fiscal, por mais que o mercado entenda que o fiscal esteja um pouco mais deteriorado, e aí sim pedindo mais juro. Você citou esse assunto, né, que a gente podia falar um pouquinho mais. Queria entender sua visão sobre isso, sobre essa questão, né? O fiscal está deteriorado, não está deteriorado? Essas questões abordadas pelo Paulo Guedes, né, da gente ter uma situação confortável em relação da dívida, em relação ao crescimento do PIB, em relação aos dividendos das empresas que está entrando no caixa do governo. Isso pode ajudar o Banco Central a tomar uma decisão um pouco mais tranquila na próxima reunião de setembro, embora seja praticamente um mês ali, pouco menos de um mês da eleição, que causa mesmo essa turbulência. Como que você vê essa situação e a questão da inflação lá de 2024? Primeiro que eu não compartilho dessa visão de que o nosso fiscal está confortável, tá? Pensando no médio e no longo prazo, tem muita coisa, né, pela frente, para a gente ter uma relação dívida-PIB ali mais sustentável, de fato, né? Até porque nossa atividade há um bom tempo praticamente não cresce, né? Quando cresce é 1%, 1 e poucos por cento, né? Então a nossa atividade, para ter um crescimento sustentável de fato, tem muita coisa para fazer, né? Educação, enfim, processos que demandam tempo e demandam muito tempo mesmo, né? É natural pensar isso. Mas o Brasil é um país que acaba pensando muito no curto prazo, né? E até falando sobre curto prazo, no curto prazo a gente teve sim surpresas positivas em relação às nossas contas públicas, né? Teve uma relação ali muito boa trazida pela inflação, né? Boa parte ali veio da inflação também, mas isso não significa que a situação está resolvida, tá? Pensando no longo prazo, para a gente ter de fato um crescimento sustentável, a gente deveria estar pensando ali em contenção de gastos, né? Mais reformas são necessárias, porque a gente pega, por exemplo, a reforma da Previdência, que foi uma reforma muito boa ali para a dinâmica dos gastos, mas que praticamente o que a gente economizaria em 10 anos ou um pouco mais, a gente gastou tudo na pandemia, né? Então é necessário ali uma dinâmica mais restritiva em relação aos nossos gastos, né? Mas não é isso que a gente veio observando. Como eu falei, claro, a gente está em ano de eleição, nenhum candidato em ano de eleição vai falar de reforma, de contenção de gastos, né? Porque é uma coisa que não dá voto. Então, a gente tem uma incerteza ali muito grande em relação ao como que o próximo governo vai se comportar essa situação fiscal, né? Se vai cumprir com o teto de gastos, se vai manter o teto de gastos, né? Inúmeras vezes a gente viu ali alguns candidatos falando sobre o fim do teto de gastos. Então, se a nossa âncora fiscal, que foi o teto de gastos, está sendo ameaçada, significa que a nossa situação fiscal não está resolvida, não está tranquila, tá? É um ponto de atenção ali muito grande. Todo mundo no mercado tem esse ponto, né, ali de que, putz, o fiscal é um risco, e isso também foi um dos fatores que fez com que os nossos juros subissem, né, os juros futuros ali, a gente pega os pré-fixados, que estavam ali oferecendo, sei lá, 10% até pouco tempo atrás, né? Os juros acabaram subindo com um efeito ali da nossa situação fiscal, nessa dinâmica de gastos expansionistas. Então, por isso que eu ainda vejo um risco significante em relação ao nosso fiscal, tá? E também considerando essas incertezas. Ninguém sabe ao certo como que o próximo governo, qual que vai ser a política econômica a ser adotada no próximo governo em relação a essa questão fiscal, tá? Então, por isso que eu vejo esse como um risco, ainda que todo mundo deve considerar, é um risco importante para a gente, e que isso, consequentemente, também acaba sendo um risco para a inflação, tá? Tanto nessa postura, né, do governo de adotar políticas fiscais expansionistas, né, e também em relação
ao risco país, né? Você tem uma situação fiscal ainda delicada, uma dinâmica crescente ainda de gastos, os investidores acabam pedindo mais prêmio para financiar a União, né? Para financiar o governo e, consequentemente, tem essa dinâmica aí de alta dos juros futuros. Então, eu vejo, não compartilho essa visão de que o nosso fiscal está resolvido e tudo mais, vejo como ainda um risco importante, vai ser muito importante a gente observar, como eu falei, como que o próximo governo vai se comportar em relação ao nosso teto de gastos, em relação às reformas que ainda são necessárias. Então, por isso, em relação a essas incertezas, né, eu vejo ainda como um risco relevante ainda para ser considerado quando você vai fazer ali o seu aporte em pré-fixado, indexado à inflação, enfim, tem que considerar esse risco, porque esse é um risco importante no cenário atual. Após esse anúncio do Copom, né, você estava falando que veio com um comunicado mais leve do que o esperado. Como que devem ser as negociações nesta quinta-feira após esse anúncio? Então, ainda tenho dúvida de como o mercado vai ler, né, tudo isso. Eu li como uma postura um pouco mais leve, mas o mercado se lê nessa postura um pouco mais leve ali, pelo menos ele não surpreendeu com uma postura mais dura, né? Então, por isso que o mercado, né, adotou uma postura de fato dura. Então, com isso, eu acredito que os nossos juros podem acabar caindo um pouquinho, tá? Principalmente os mais curtinhos ali, justamente pelo fato do Banco Central ter sido mais incisivo nessa parte de que quer parar logo com esse ciclo de alta da Selic, tá? Isso pode acabar beneficiando também ali os ativos de risco, tá? Por essa postura de falar, olha, vai no máximo a 14%. Então o mercado pode ficar um pouco mais animado em relação a essa postura, né, de o fim está próximo. Praticamente foi esse o título ali do seu comunicado, né? Em breve a gente vai parar de subir a Selic, então o mercado pode acabar se animando um pouco. Se ele tivesse adotado uma postura mais dura, né, e falando, olha, a gente não sabe até onde a Selic vai, a gente vai subir até onde for necessário, aí sim os ativos de risco estariam sendo mais prejudicados hoje, né? Mas não acredito que isso vai acontecer, pelo menos pelo lado ali do tom que foi adotado no comunicado de ontem pelo Banco Central. Ô Christopher, eu estava até dando uma olhada, né, mais no comecinho do jornal, no desempenho das ações ontem, né, principalmente setorialmente, setor de varejo, setor de tecnologia, também setor de construção, tiveram um desempenho bastante forte no pregão de ontem, né? E aí muita gente falou até que pode ser, claro, baseado na questão de alguns resultados que saíram, mas também nessa expectativa de que o Banco Central pudesse colocar ali o fim do ciclo do aperto, o que poderia, em tese, ali ajudar esses setores. Você vê que essa decisão do Banco Central, você vê que pelo menos essa sinalização do Banco Central pode trazer algum tipo de benefício setorialmente para esses setores que acabaram, né, tendo bastante dificuldade por conta de uma elevação de taxa de juros. Lembrando que praticamente 1 ano e meio atrás a gente estava com juros de 2%. E aí o financiamento de varejo, de tecnologia, até mesmo da construção, ficava mais fácil, né? As pessoas tinham